Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre telencéfalo, uma aula super importante dentro da neuroanatomia. Então, hoje o assunto seria telencéfalo, ok? Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? A gente vai conhecer as características morfológicas do telencéfalo. O telencéfalo é uma vesícula primitiva, que ela é formada a partir da 5ª semana de vida embrionária. E ela tem origem a partir do prosencéfalo, que é uma vesícula mais primitiva ainda, certo? O prosencéfalo na 3ª semana vai dar origem ao telencéfalo e o diencéfalo, mais ou menos por volta da 5ª semana de vida embrionária. O telencéfalo ele vai formar os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Normalmente, eu considero que o meu hemisfério cerebral direito controla o meu dimídio corporal do lado esquerdo e vice-versa. Então, existe uma correlação entre a função do meu hemisfério cerebral direito e a parte esquerda do meu corpo, tanto do ponto de vista motor quanto do ponto de vista sensitivo. As sensibilidades do meu dimídio corporal do lado esquerdo, normalmente elas vão chegar no meu hemisfério cerebral do lado direito, também vice-versa. Então, tanto o componente motor quanto o componente sensitivo, eles são cruzados em relação aos dois hemisférios cerebrais. Isso não é 100% de certeza, certo? Tem algumas pequenas particularidades que nós, no decorrer do nosso curso de anatomia, a gente vai falar a respeito dessas particularidades. Então, o objetivo é que a gente conheça as características morfológicas desse telencéfalo, dessa vesícula primitiva, principalmente formando ali os dois hemisférios cerebrais. Outro objetivo, localizar os lobos dos hemisférios cerebrais. Então, existem dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E esses hemisférios cerebrais, eles se diferenciam em alguns lobos. Então, existem diversos lobos, cada lobo desse tem uma função específica em relação à neurofisiologia. Então, é imprescindível para que eu compreenda a neurofisiologia, eu tenho que ter uma base anatômica sólida e tenho que identificar a divisão em lobos desses dois hemisférios cerebrais. Terceiro objetivo, reconhecer os principais sulcos e giros da superfície dos hemisférios cerebrais. É uma dúvida muito frequente. Se nós abrirmos livros de anatomia, nós vamos identificar e vamos ver nesses livros diversos sulcos e diversos giros. Cada sulco e cada giro daquele tem um nome, certo? Não é possível, nesse primeiro encontro, a gente memorizar, decorar todos esses sulcos e giros. Eu vou dar uma ênfase aqui em relação aos mais relevantes do ponto de vista clínico. Alguns sim precisam ser memorizados, que fazem parte do arsenal em relação ao exame clínico do paciente. Então, alguns precisam ser memorizados. Analisar as estruturas telencefálicas profundas, núcleos da base e ventrículos laterais em cortes nos 3 planos anatômicos. Nós já estudamos que existem 3 planos anatômicos principais. Existe um plano sagital, certo? Existe um plano transversal ou plano axial e existe um plano coronal ou plano frontal. Para interpretar essas imagens em relação ao telencéfalo, eu preciso de ter uma certa familiaridade em relação a esses 3 planos anatômicos principais. Então, na aula de hoje eu vou projetar tanto imagens em plano sagital, quanto imagens em plano coronal ou plano frontal e também em plano transversal, plano axial, certo? E a gente vai ter que analisar as estruturas telencefálicas profundas, principalmente os núcleos da base, certo? E também os ventrículos laterais, são cavidades, onde eu tenho a formação de líquor, ventrículos laterais, e também eu tenho aglomerados de corpos celulares localizados na base do telencéfalo, daí o nome núcleos da base, onde eu vou ter diversos neurônios responsáveis principalmente por uma via importantíssima, uma via chamada via extrapiramidal, que nós vamos comentar em uma próxima aula, certo? Localizar o córtex cerebral e identificar a substância cinzenta. Nós sabemos que os dois hemisférios cerebrais, eles não são lisos na sua superfície. Eu tenho a formação de diversos giros, intercalados por sulcos, para aumentar a superfície, onde eu vou encontrar ali os corpos celulares. E a gente vai ter que localizar
esse córtex, essa camada mais externa em relação ao telencéfalo, na sua superfície, onde a gente vai encontrar esses corpos desses neurônios. Vamos identificar também que nesse córtex cerebral eu vou ter a substância cinzenta, então eu vou ter corpos celulares, enquanto que a substância branca, telencefálica, essa substância vai estar saindo desses córtex, né? E vai estar entremeando as regiões dos núcleos da base, formando fibras de projeção, fibras de associação e, consequentemente, a gente vai conhecer os agrupamentos das fibras nervosas da substância branca subcortical. Então, existem fibras de projeção que vão descer, né, em direção ao tronco encefálico, chegando até a medula espinal. Existem fibras que vão subir também de projeção, vindo da medula espinal até chegar à região do córtex cerebral. E existem fibras também de associação. Essas fibras de associação elas vão unir os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e também existem algumas fibras dentro de cada hemisfério cerebral, certo? Que vão unir os diversos lobos da substância do parênquima do hemisfério cerebral. Então existem fibras de conexão, de projeção, diversas fibras que nós vamos comentar aqui no decorrer dessa aula, ok? Bom, começando a falar sobre os hemisférios cerebrais, né? Então, telencéfalo. O telencéfalo é dividido em dois hemisférios cerebrais. Então, existe o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Se eu observar com atenção uma vista superior, certo? Eu vou identificar que esse hemisfério cerebral ele não é liso. Ele é formado por um conjunto de circunvoluções que eu chamo de giro, certo? Então existem diversos giros localizados anteriormente, diversos giros localizados posteriormente, né? Numa vista superior, eu identifico uma grande fissura, né? Que vai delimitar, vai dividir os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito do hemisfério cerebral esquerdo. Esta fissura eu chamo de fissura mediana do cérebro, certo? É uma fissura importante, já que eu vou ter uma prega de uma foice de dura mater, certo? Que vai atravessar aqui no seu interior, é uma prega de meninge que vai diferenciar aqui, vai dividir completamente o hemisfério cerebral do lado direito do hemisfério cerebral do lado esquerdo. Observando, né, os dois hemisférios cerebrais, eu vou identificar aqui na sua parte anterior, principalmente em contato, né, com o osso frontal, uma região que eu chamo de lobo frontal. Então, o lobo frontal, a região do cérebro, certo? Em contato, né, na sua extremidade mais superior e anterior com o osso frontal, o osso importante da calota craniana. Observando posteriormente, eu vou encontrar um outro lobo, certo? Eu vou encontrar o lobo parietal. O lobo parietal também é um lobo importante do cérebro, uma das subdivisões dos hemisférios cerebrais, certo? E esse lobo parietal vai entrar em contato principalmente com o osso parietal, na sua parte mais superior e superficial do cérebro. Posteriormente, eu vou encontrar ali o lobo occipital, que também vai ter contato com o osso occipital, certo? Então, anteriormente, lobo frontal. Na parte intermediária de uma vista superior, eu vou encontrar o lobo parietal e, posteriormente, eu vou encontrar o lobo occipital. Se eu observar uma vista lateral, certo, do hemisfério cerebral, eu vou encontrar, certo, na parte mais inferior, né, uma região em contato com o osso temporal. Essa região em contato com o osso temporal chama de lobo temporal. Então, resumindo, numa vista superior, eu vejo principalmente o lobo frontal, o lobo parietal e o lobo occipital, dos dois lados, dois hemisférios cerebrais. Numa vista lateral, eu vou observar anteriormente o lobo frontal. Na parte posterior ao lobo frontal, eu vou encontrar o lobo parietal. Na parte mais posterior ainda, eu vou encontrar aqui o lobo occipital. E em direção lateral, em contato com o osso temporal, eu vou encontrar o lobo temporal. Então, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Se eu observar agora uma vista medial, certo, do telencéfalo, peguei o hemisfério cerebral do lado esquerdo, retirei ele completamente, estou vendo aqui, certo, a parte medial de um outro hemisfério cerebral do lado direito. Eu vou encontrar aqui a mesma coisa, vou encontrar anteriormente o lobo frontal,
posteriormente o lobo occipital, entre os dois o lobo parietal, na parte mais inferior e lateral eu vou encontrar o lobo temporal. E vou encontrar também um outro lobo, né, um lobo importante localizado bem profundo em relação aos dois hemisférios cerebrais. Eu vou encontrar o lobo límbico. Esse lobo límbico é importante do ponto de vista principalmente da psiquiatria, já que a sua função vai ser predominantemente o controle das emoções. Então, esta aqui seria uma vista medial do hemisfério cerebral e aqui eu tenho uma vista inferior, né? Uma vista inferior dos dois hemisférios cerebrais. Uma vista inferior com corte aqui ao nível do mesencéfalo, que é a porção mais superior do tronco encefálico. Então, anteriormente, eu vejo aqui o lobo frontal ainda em contato aqui com o osso frontal, principalmente na sua parte mais superior e anterior. Na parte mais inferior e lateral, eu vou encontrar aqui o lobo temporal. Posteriormente, eu vou encontrar principalmente o lobo occipital. Observem que o lobo frontal tem relação também com o primeiro par craniano, chamado de nervo olfatório. Então, o primeiro par craniano vai caminhar muitas vezes colado em relação a um giro, chamado giro reto, localizado aqui no lobo frontal, certo? Nessa outra imagem aqui, num corte sagital mediano, retirei um hemisfério cerebral e estou vendo um outro hemisfério cerebral do outro lado, certo? E eu vou encontrar aqui uma estrutura que vai comunicar os dois hemisférios cerebrais, uma estrutura super importante que a gente vai descrever aqui no decorrer da aula, que nós chamamos de corpo caloso. Então esse corpo caloso ele tem diversas porções, a gente vai descrever aqui de forma bastante específica em relação ao nome dessas porções, mas lembrando aqui que o corpo caloso vai ser uma estrutura que vai comunicar os dois hemisférios cerebrais, a principal estrutura de conexão entre os dois hemisférios cerebrais, né? Então aqui mostrando novamente o lobo frontal, bem representado aqui em vermelho. Eu tenho aqui posteriormente, né, ao lobo frontal, eu tenho o lobo parietal. Na parte mais posterior, região posterior da cabeça, eu vou ter a relação ali do lobo occipital com o osso occipital nessa localização. E inferiormente e lateralmente eu vou encontrar aqui o lobo temporal. São os lobos que são visíveis, né, do ponto de vista da superfície de uma vista lateral, né, do hemisfério cerebral. Se eu realmente retirar um pedaço aqui do lobo temporal e rebater um pedaço superiormente do lobo frontal, eu vou encontrar um lobo mais profundo dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Esse lobo é chamado de lobo da ínsula, certo? Um lobo importante, a gente vai falar um pouco sobre este lobo aqui no decorrer da nossa aula. Dividido em 3 giros curtos e geralmente 2 giros longos. Então, os giros curtos da ínsula e os giros longos da ínsula, certo? Formando aqui um lobo que está parcialmente recoberto tanto pelo lobo frontal quanto pelo lobo temporal. Então, para eu identificar esse lobo, eu tenho que rebater esses dois lobos em relação aos hemisférios cerebrais. Identifico aqui na profundidade o lobo da ínsula, lobo importante, né? Bom, topografia do telencéfalo e as fossas cranianas. Nós vimos no módulo de osteologia que nós temos 3 fossas cranianas principais. Eu tenho a fossa craniana anterior, a fossa craniana média e a fossa craniana posterior. Se eu observar, por exemplo, a fossa craniana anterior, onde eu vou ter a localização principalmente, né, do lobo frontal, eu vou identificar um grande osso, né, que vai estar presente nessa topografia. O osso é o osso frontal. Porém, existem outros ossos. Eu tenho, por exemplo, o osso etimoide localizado nessa região, né? O osso etimoide vai permitir a passagem de algumas raízes nervosas do primeiro par craniano, nervo olfatório. Então, eu tenho aqui a lâmina crivosa do osso etimoide, certo? Então, fossa craniana anterior, eu vou encontrar principalmente, né, o osso frontal e também uma parte aqui do osso etimoide. Eu vou encontrar uma outra fossa craniana, que seria a fossa craniana média. Nesta fossa craniana média, eu vou encontrar principalmente o osso temporal, onde eu vou também localizar aqui o lobo temporal do telencéfalo. Vou encontrar também o osso esfenoide, né? Sobretudo a asa do osso esfenoide, em articulação aqui com diversos outros ossos da calota craniana, e uma parte lateral do osso parietal.
enquanto que na fossa craniana posterior eu vou encontrar principalmente aqui o osso occipital. Lembrando que o osso occipital é um osso importante da base do crânio, onde eu vou ter aqui uma grande abertura no interior do osso occipital, formada aqui pelo forame magno, né? Então, observando aqui esta região desse corte sagital mediano, eu vou encontrar aqui o lobo frontal, localizado principalmente na fossa craniana anterior, né? E aqui na fossa craniana posterior eu vou encontrar uma parte do osso do lobo occipital, porém na fossa craniana posterior eu também vou encontrar uma estrutura que eu chamo de cerebelo. Então o cerebelo vai estar localizado numa região que é uma subdivisão da fossa craniana posterior, que seria uma fossa cerebelar. Observem que entre o cerebelo, né, localizado inferiormente, e o lobo occipital, localizado superiormente, eu tenho também uma prega de dura mater, que eu chamo de tenda ou tentório do cerebelo. Então, na verdade, o lobo occipital ele fica localizado acima da tenda do cerebelo. Então, tem um certo contato com o cerebelo localizado na sua parte mais inferior, mas tem uma separação em relação a essa estrutura formada por dura mater, né? Como é uma vista de um corte sagital mediano, eu não estou vendo aqui a fossa craniana média ou fossa temporal, certo? Onde estaria localizado aqui principalmente o lobo temporal. Nesta imagem também eu vejo aqui o corpo caloso, um conjunto de fibras que vão servir de conexão entre os dois hemisférios cerebrais, localizado mais profundamente, certo? Eu vou encontrar o diencéfalo formado pelos tálamos, né? Os dois tálamos principalmente, e na parte mais inferior, né, eu vou encontrar aqui a estrutura do tronco encefálico. Vai se continuar inferiormente a partir do momento que atravessar aqui o forame magro, vai se transformar aqui na medula espinal, ok? Então, definição de encéfalo. O encéfalo seria tudo, seria o telencéfalo, o diencéfalo, o tronco encefálico, o cerebelo, certo? E o cérebro formado pelos dois hemisférios cerebrais seria o telencéfalo e também seria o diencéfalo. Então, definição de cérebro seria telencéfalo, diencéfalo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre telencéfalo, certo? Então, aqui nessa imagem eu vejo a fossa craniana anterior, onde eu vou encontrar principalmente o lobo frontal. Eu vejo a fossa craniana média, onde nós vamos encontrar aqui o lobo temporal. E eu vejo aqui a fossa craniana posterior, onde vamos encontrar aqui principalmente o lobo occipital, juntamente com o cerebelo na sua parte mais inferior, certo? Ventrículos laterais. Quais são os ventrículos do sistema nervoso central? Tem diversas cavidades, né? Da mesma forma que eu tenho cavidades no coração, que nós chamamos de ventrículos, né? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, em relação à cavidade cardíaca. No interior do sistema nervoso, eu tenho alguns ventrículos encefálicos, né? Localizados no interior do telencéfalo, eu tenho principalmente dois ventrículos, o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo. São cavidades, né, formadas, né, por diversas pregas. E nessas cavidades você vai ter a formação do líquor. Então, o líquido céfalo-raquidiano vai ter uma formação, uma estrutura no interior dos ventrículos, chamado de plexo coroide, onde eu vou ter a produção desse líquor. Esse líquor vai ganhar a região ventricular, né? Vai passar para o terceiro ventrículo, vai atravessar e vai chegar até o quarto ventrículo, e do quarto ventrículo ele vai ganhar o espaço subaracnoideu. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, a gente vai ter uma aula onde eu vou falar sobre a drenagem e a produção do líquor, juntamente com as porções dos ventrículos laterais. Vou falar também sobre o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo e as meninges, tanto a dura mater quanto a aracnoide e a pia mater. Porém, lembrando que os ventrículos laterais são em número de 2, o ventrículo lateral do lado direito fica no hemisfério cerebral do lado direito e o ventrículo lateral do lado esquerdo vai ficar no interior do hemisfério cerebral do lado esquerdo. E esses ventrículos laterais, então, são componentes importantes do telencéfalo que vão ser responsáveis pela produção e circulação do líquido céfalo-raquidiano. Observando, né, a topografia
e a constituição do ventrículo lateral, eu vou encontrar uma estrutura bastante complexa. O ventrículo lateral ele é formado, né, por um corno anterior em direção ao osso frontal e, consequentemente, vai estar localizado no interior, né, do lobo frontal, também chamado de corno frontal do ventrículo lateral. Eu vou ter um outro corno, chamado corno posterior ou corno occipital, em direção, né, em projeção ao lobo occipital, e vou ter um corno inferolateral, certo? Em direção aqui ao osso temporal, que eu chamo também de corno temporal do ventrículo lateral. Então, o ventrículo lateral, localizado no telencéfalo, ou seja, no interior dos dois hemisférios cerebrais, são dois ventrículos laterais, um direito e um esquerdo, e esses ventrículos laterais eles têm suas subdivisões. Um corno anterior, um corno posterior e um corno inferior, mais voltado para o lado lateral, certo? Também inferolateral, né? Dependendo da topografia do corte, se eu fizer um corte, por exemplo, um corte frontal, muitas vezes eu vou pegar somente a parte anterior do ventrículo lateral, certo? O corno anterior. Dependendo se um corte for mais posterior, eu vou conseguir pegar outras estruturas ventriculares, né? Então eu tenho que interpretar essa imagem tridimensional baseado numa visão em relação a um plano anatômico. Se eu fizer um corte axial, muitas vezes, se for um corte axial superior aos ventrículos, não vou encontrar nenhuma estrutura ventricular. Mas se for um corte axial mais inferior, sim, eu vou pegar aqui e vou identificar os ventrículos laterais. Se for mais inferior ainda, eu vou identificar aqui o terceiro ventrículo e assim sucessivamente. Então, consequentemente, é importante que eu interprete as imagens de neuroanatomia, que são imagens muitas vezes que utilizam de cortes para serem melhor visualizados. A gente vai ver essas imagens no decorrer da nossa aula de hoje. Ok? Aqui uma outra visão por transparência em relação aos dois hemisférios cerebrais é a gente vê aqui no seu interior os dois ventrículos laterais, o ventrículo lateral do lado direito e aqui o ventrículo lateral do lado esquerdo. Observem superiormente que os dois hemisférios cerebrais estão divididos aqui por uma foice, uma prega de dura mater, chamada foice do cérebro, dividindo completamente o telencéfalo em um hemisfério cerebral direito e um hemisfério cerebral do lado esquerdo, né? Esses ventrículos laterais, eles foram descobertos há muito tempo por um anatomista muito famoso italiano chamado Leonardo da Vinci, certo? Então, Leonardo, o que ele fez? Ele dissecando, ele identificou algumas cavidades no interior do cérebro, né? Ele ficou impressionado com isso. Principalmente ele pensou de forma inicial, pô, será que tem ar aqui no seu interior? Ele não conseguia identificar o líquor ainda, certo? E para identificar melhor essas estruturas, ele injetou aqui uma resina. Essa resina, ela solidificou nos ventrículos, ganhando aqui toda a região do sistema de drenagem licórica, e depois ele conseguiu fazer uma retirada do parênquima cerebral, ficando apenas os ventrículos laterais, que são maiores em sua extensão, né? Existem fotos bastante interessantes dos arquivos de rastro, identificando que há 500 anos atrás ele já tinha conseguido identificar aqui essas estruturas, né? Observando a superfície do telencéfalo, nós vamos ver que ela é composta por diversos sulcos e giros. Cada sulco e cada giro desse tem um nome, certo? Então agora o estudante fica pensando assim, pô, será que eu vou ter que memorizar completamente todos os sulcos e todos os giros da superfície do telencéfalo? Não vejo tanta necessidade disso neste momento, certo? A gente vai ter outras aulas em relação a essas estruturas. Posteriormente, vocês vão ter uma aula um pouco mais específica em relação ao telencéfalo. Então, a gente vai direcionar, certo, algumas estruturas que são importantes para a memorização nesse momento. Estruturas que vão ajudar também na interpretação e no entendimento da neurofisiologia. A anatomia, ela está para a fisiologia, assim como a geografia está para a história. Não tem como estudar história sem saber o mínimo de geografia. Não tem como estudar geografia sem saber o mínimo de história. Então, a anatomia e fisiologia, elas têm que caminhar juntas, né? Senão eu fico só decorando as estruturas e aquela coisa não vai entrar, não vai ter nenhuma compreensão na minha percepção, né? Então, tem diversos sulcos, diversos giros, né? E essas circunvoluções cerebrais são chamadas de giros. Na parte
da convexidade do hemisfério cerebral, tem diversos aqui, observando aqui uma imagem de uma vista medial do hemisfério cerebral, tem outros sulcos localizados aqui no seu interior, então cada sulco desse, certo? Tem um número, tem um nome, e esses sulcos delimitam aqui esses giros, né? Então tem diversos giros e diversos sulcos aqui. Um anatomista, né, identificou ali 52 áreas, né, são chamadas áreas de Brodmann. Então cada giro desse aqui tem uma certa função em relação à neurofisiologia e uma função bastante específica. Eu tenho áreas responsáveis pela motricidade, eu tenho áreas responsáveis pela sensibilidade, tenho áreas responsáveis pela percepção e interpretação do estímulo luminoso, eu tenho áreas responsáveis, por exemplo, pelo processamento central de outros estímulos do paladar, do olfato, da audição. Então, cada área dessa aqui, certo, tem uma função específica. O anatomista chegou e delimitou, conseguiu identificar cada área dessa aqui, conseguindo também fazer uma analogia em relação à estrutura com a sua função. Então, se eu perco um giro desse aqui, consequentemente eu vou ter uma manifestação clínica em relação à perda daquela função realizada por aquela região do telencéfalo, ok? Observando essa área de Brodmann, né, na sua superfície, então uma vista lateral do hemisfério cerebral, eu vou identificar, principalmente observando esses sulcos, eu vou identificar dois sulcos principais. Então esses dois sulcos principais é preciso que a gente memorize. Nós temos um sulco central, né, localizado anteriormente ao lobo parietal e posteriormente ao lobo frontal. Então existe um principal sulco, certo? Chamado de sulco central. Esse sulco central vai limitar anteriormente o lobo frontal e posteriormente o lobo parietal. Então é um sulco importante. Eu tenho um outro sulco chamado de sulco lateral, né? Esse sulco lateral ele vai limitar inferiormente o lobo temporal e superiormente o lobo frontal na sua parte anterior, e vai limitar inferiormente o lobo temporal e superiormente o lobo parietal em sua parte posterior. Então, o sulco lateral dividido em uma parte anterior e uma parte posterior, certo? Esse sulco lateral vai delimitar inferiormente o lobo temporal do lobo parietal e do lobo frontal. Então, um sulco importante, onde eu vou servir de base para diferenciar em relação às divisões dos lobos cerebrais, né? Observando, né, esse sulco central, ele vai limitar anteriormente o lobo frontal e posteriormente o lobo parietal. Observando com mais atenção, esse sulco central, ele vai delimitar dois giros, um localizado no lobo frontal e o outro localizado no lobo parietal. O giro localizado anteriormente ao sulco central, eu chamo de giro pré-central. E o giro localizado posteriormente ao sulco central, eu chamo de giro pós-central. Obviamente, tem lógica, né? Um giro pré-central e um giro pós-central. Isso é importantíssimo. Isso é preciso que memorizem, certo? Por quê? Nesse giro pré-central, eu vou ter o controle da minha musculatura estriado-esquelética do corpo inteiro. Então, todos os músculos estriado-esqueléticos, eles vão ter neurônios, né, que vão estimular esse músculo estriado-esquelético, vai ter uma via que vai chegar até essa musculatura estriado-esquelética, e essa via ela vai sair dessa área, certo, do giro pré-central. Ou seja, esta área aqui é a área motora primária. Então, uma área importantíssima em relação ao telencéfalo. Importantíssimo, giro pré-central é o giro motor primário, onde eu vou ter o controle da minha musculatura estriado-esquelética do corpo inteiro, vai estar localizado aqui nesse giro. Consequentemente, se eu tenho dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral do lado direito vai controlar a minha musculatura estriado-esquelética do lado esquerdo e vice-versa. Então, observando aqui a superfície
do hemisfério cerebral do lado esquerdo, eu tenho o giro pré-central do lado esquerdo, e esse giro pré-central do lado esquerdo vai controlar a minha musculatura estriada esquelética do lado direito, certo? Posteriormente ao giro pré-central, eu vou encontrar o sulco central, e posteriormente ao sulco central, eu vou ter uma outra área que eu chamo de giro pós-central. Esse giro pós-central também é importantíssimo. Por quê? Porque eu vou ter a percepção da sensibilidade geral do meu corpo. Então, a sensibilidade geral vai ser percebida, né, neste giro, que é uma circunvolução do telencéfalo, chamado aqui de giro pós-central. Então, isso é importante. Os dois giros, talvez os mais importantes do telencéfalo, seriam o giro pré-central e o giro pós-central. O giro pré-central ele é motor primário, e o giro pré-central é motor primário, e o giro pós-central ele é sensitivo primário, certo? Observando uma outra imagem, né? Eu tenho aqui o cérebro parcialmente retirado, tenho aqui ainda algumas regiões onde eu tenho meninge, aqui em cima eu tenho pia mater junto com o aracnoide, porém, inferiormente a gente fez a retirada dessas meninges e a gente consegue ver melhor aqui essas circunvoluções cerebrais, né? Então a gente tem aqui, nesta parte aqui, a parte anterior, tá invertida a imagem em comparação daquele slide anterior, certo? Então eu tenho aqui a parte do lobo frontal, eu tenho aqui a parte do lobo occipital, certo? Eu tenho aqui a parte do lobo parietal, e eu tenho aqui uma subdivisão do lobo frontal, que seria o giro pré-central, localizado aqui anteriormente ao sulco central, e posteriormente eu vou encontrar aqui o giro pós-central. Giro pós-central é um dos componentes do lobo parietal. Então, a área motora primária, giro pré-central, e a área sensitiva primária, giro pós-central. Então, isso é importantíssimo. Isso a gente tem que memorizar para conseguir compreender as estruturas da neurofisiologia e principalmente em relação ao exame físico do paciente com alguns problemas neurológicos, né? Bom, a gente vai agora falar sobre o lobo frontal, um lobo importante do cérebro, né? Na verdade, eu tenho dois lobos frontais, um lobo frontal direito, localizado no hemisfério cerebral direito, e um lobo frontal esquerdo, localizado no hemisfério cerebral esquerdo, né? Então, eu tenho aqui o lobo frontal representado, onde eu tenho aqui o giro pré-central, esse aqui importantíssimo, certo? Onde eu vou ter a área motora primária, e eu tenho outros giros. Eu tenho aqui o giro frontal superior, eu tenho o giro frontal médio e o giro frontal inferior, certo? Observando aqui uma imagem de uma vista lateral, identificando aqui a convexidade do hemisfério cerebral, onde eu vou identificar esses giros aqui, certo? Observando essa imagem aqui, eu vou identificar aqui que eu tenho uma área motora primária, seria aqui neste giro pré-central, e eu tenho uma área anteriormente ao giro pré-central, onde eu vou encontrar uma área pré-motora, ou seja, uma área onde eu vou tentar estabelecer uma ideologia em relação a uma programação ao movimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu esteja deitado na minha cama e eu tenho um livro de neuroanatomia excelente na minha mesinha de cabeceira, chamado Ângelo Machado, né? Então, eu, às vezes, olho para esse livro de anatomia e fico com uma vontade de pegar esse livro para dar uma estudada, né? Porém, eu não faço o movimento em direção ao livro. Então, eu estou recrutando ali, principalmente nesse momento, neurônios da área pré-motora, ou seja, eu estou pensando em fazer o movimento, porém, se eu realmente levar o braço e pegar o livro, abrir o livro, fazendo o movimento, aí sim eu vou estar recrutando a área do giro pré-central. Então, eu tenho uma área pré-motora, localizada aqui no córtex do lobo frontal, uma área motora e uma outra área pré-frontal, localizada mais anteriormente. Esta área pré-frontal, ela também é importante do ponto de vista da psiquiatria, já que ela dita ali algumas normas de comportamento, certo? Por exemplo, tem pacientes que têm uma lesão nessa área pré-frontal. Esses pacientes geralmente têm alterações muito grandes de comportamento. Existe um livro que fala muito sobre essa história, de um neurocirurgião famoso, Antônio Damasio, chamado O Erro de Descartes, né? Que conta a história de um trabalhador da linha férrea na Inglaterra,
há 2 séculos atrás, onde uma barra de ferro atravessou a região da calota craniana e levou embora a área pré-frontal desse indivíduo, né? Esse indivíduo não morreu por milagre, há 2 séculos atrás não tinha antibiótico, né? Não morreu de milagre, realmente não traumatismo nem de infecção. E posteriormente ele começou a apresentar alguns transtornos de comportamento. Então viu-se, a partir desse momento, que a área pré-frontal, do lobo frontal, tem relação com o comportamento. Então era um cara muito tranquilo, o nome dele era Cade. Era um cara muito tranquilo que realmente ele trabalhava, ia para casa, não tinha problemas nenhum, certo? E começou a criar confusão no trabalho, começou a criar confusão em casa. Então viu-se que ele desenvolveu alterações de comportamento. Então, muitos pacientes aí que apresentam tumores na área pré-frontal, pacientes que realmente apresentam também alterações muito bruscas de comportamento. Poxa, a minha avó não era assim, de repente ela ficou completamente, certo, desbaratada. O que aconteceu com a minha avó? Você pode examinar, pode ser que você vai encontrar ali algum tumor localizado aqui na área pré-frontal desse paciente, certo? Então, córtex do lobo frontal, 3 áreas principais: área motora ou área motora primária, uma área pré-motora, onde eu planejo o movimento, e uma área pré-frontal, certo? Onde eu vou ter principalmente ali o comprometimento de comportamento em relação à sua lesão, certo? Homúnculo motor, então isso aqui é importantíssimo também. Então, a área motora do lobo frontal, giro pré-central, certo? Eu vou ter uma relação anatômica com todos os meus músculos do meu corpo localizado nesse giro. Ou seja, no giro pré-central eu vou ter também uma relação, né, de toda a minha musculatura esquelética. Consequentemente, na parte mais central do giro pré-central eu vou controlar o meu membro inferior. Na parte mais lateral eu vou controlar a musculatura da face, certo? E consequentemente vai ter uma relação, né, em relação à quantidade de neurônios responsáveis por esse controle em comparação com a musculatura mais fina. Então, por exemplo, eu tenho uma área muito grande em relação ao controle da minha mão, já que eu tenho movimentos muito finos da mão, certo? Tem diversos músculos da mão e também na área da face. Então, consequentemente, essa área da face e a área da mão são 2 áreas que vão ganhar uma repercussão, uma quantidade maior em relação à localização desse giro pré-central. Eu tenho poucos neurônios que vão controlar aqui a musculatura da minha coxa e da minha perna, já que eu tenho uma relação muito pequena em relação a esses músculos estriados esqueléticos. Não preciso fazer um controle tão fino, da mesma forma que eu tenho uma relação fina, né, com a mão, e em comparação aqui uma relação bastante grosseira com o restante dos músculos do membro superior. Então, a área do giro pré-central, uma área motora responsável pela inervação da via que vai chegar na musculatura estriada esquelética do braço e antebraço, é uma área menor em comparação com os músculos da mão, essa área desse giro pré-central. Tem diversos músculos da face, certo? Diversos músculos localizados na face. A gente já viu isso em relação ao estudo da musculatura da cabeça e do pescoço. Então, eu tenho que ter uma área cortical maior, localizado aqui no giro pré-central, responsável por esse controle fino da musculatura da face, certo? Então, passando aqui nossa aula para lobo temporal, certo? Lobo temporal a gente já viu, fica localizado aqui, delimitado aqui inferiormente ao sulco lateral, onde a gente vai encontrar principalmente 3 giros: giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior, limitados aqui por 2 sulcos: sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Então, o lobo temporal, ele é principalmente relacionado com a percepção da audição. Então, naquelas áreas de Brodmann, tem a área 41, 42 e 22. Então, a audição vai levar esse estímulo, né, transformado em estímulo elétrico, né, até esses giros temporais. Então, eu tenho aqui no ouvido interno um órgão de corte, onde eu tenho a saída aqui de axônios da via auditiva.
Esses axônios vão passar aqui pelo gânglio sensitivo, certo? Vão fazer conexão com outro neurônio. Esse neurônio vai levar a informação até o tronco encefálico no bulbo. Desse momento aqui, você vai ter a subida desse estímulo, vai atravessar aqui o mesencéfalo, vai chegar aqui até o tálamo, no diencéfalo, e do tálamo você vai ter a explosão desse estímulo até o córtex auditivo, ou seja, o córtex sensitivo primário em relação ao estímulo da audição, né? Vai levar aqui a informação para o telencéfalo, né? No seu córtex auditivo primário, localizado aonde? Localizado aqui no lobo temporal. Então, o lobo temporal, principalmente a função dele é uma função da audição. Observando tanto o lobo frontal quanto o lobo temporal, dois anatomistas, né? Um anatomista francês médico chamado Broca, né? E o outro anatomista alemão, o Wernicke, né? Eles identificaram duas regiões corticais super importantes. Uma região chamada área de Broca e outra região chamada área de Wernicke, certo? Essa área de Broca localizada no lobo frontal e a área de Wernicke localizada aqui no lobo temporal. Essas duas áreas, tanto a área de Broca quanto a área de Wernicke, elas são responsáveis pela fala, certo? Então, um paciente que tem afasia, essa afasia, dificuldade ou anormalidade na fala, não consegue falar, pode ter uma origem cortical, ou seja, uma origem central. Eu posso ter uma afasia também inferior. Por exemplo, eu posso ter uma afasia por uma deficiência na laringe, por exemplo, né? Uma afasia localizada perifericamente. Porém, eu posso ter uma afasia central, se eu tiver uma lesão, certo? Nessas duas áreas, na área de Broca, localizada aqui no lobo frontal, ou na área de Wernicke, localizada aqui no lobo temporal, eu posso ter uma afasia de Broca ou uma afasia de Wernicke. E as características dessa afasia vão ser diferentes em relação ao processamento da linguagem, né? Então, o paciente que tem afasia de Broca apresenta a linguagem com certa alteração, né? E o paciente que tem uma afasia de Wernicke apresenta também uma linguagem com outro tipo de alteração. Isso é importantíssimo do ponto de vista do exame neurológico. Observem que são áreas responsáveis pelo processamento central da fala. Fala é uma característica muito específica da nossa espécie, certo? Uma característica que é muito complexa, né? A gente pega, por exemplo, lactentes. Tem lactentes que demoram um pouco mais para começar a falar, vão falar somente posteriormente, a partir do segundo ano de vida, terceiro ano de vida, e tem crianças que falam de forma muito mais rápida, precocemente, né? Mas geralmente está em torno do 11º mês, 13º mês que a criança começa a desenvolver o córtex cerebral nessas duas regiões, onde você vai ter a capacidade de falar, né? E se expressar pela forma da palavra. Isso é uma coisa muito específica da espécie humana, né? Importante notar que a palavra falada tem uma área cortical específica, a palavra escrita tem uma outra área de cortical específica e, por incrível que pareça, a área cantada também tem uma área específica do córtex cerebral, certo? Poxa, onde é que fica a área cantada? Ninguém sabe onde é que fica. Por exemplo, mas tem paciente que tem uma afasia de Broca e de Wernicke que não falam, mas esse paciente é capaz de conseguir prosseguir em relação ao canto. Você começa um canto e o paciente consegue prosseguir o canto, já que o canto muitas vezes ele é reflexo, ele não precisa de uma cognição central bastante específica quanto essas duas áreas da fala, certo? Então, essas duas áreas da fala ficam localizadas, uma fica localizada aqui no giro frontal, no lobo frontal, certo? E outra fica localizada aqui no giro temporal, no lobo temporal. Então, uma área de Broca anteriormente e uma área de Wernicke posteriormente. É importante observar que essas duas áreas, a área de Broca e a área de Wernicke, elas não estão presentes nos dois hemisférios cerebrais. Tecnicamente, eu tenho um hemisfério cerebral dominante, né, que domina a minha função do corpo, né? Geralmente, o hemisfério dominante é do lado esquerdo. Então, 80% das pessoas têm o hemisfério dominante esquerdo. E essa área de Broca e de Wernicke, elas ficam localizadas no hemisfério dominante. Se eu tiver uma lesão, por exemplo,
nesse hemisfério dominante que comprometa a área de Broca e a área de Wernicke, eu vou ter as duas afasias, né? Se eu tiver essa lesão no hemisfério não dominante, realmente eu não vou ter nenhum transtorno, nenhum distúrbio da fala. E observando que essas áreas são localizadas principalmente no hemisfério do lado esquerdo, certo? Se eu tiver um acidente vascular cerebral comprometendo essa área, né, de processamento central da linguagem, da fala, eu vou ter comprometimento em relação à fala do paciente. Então, é uma das manobras semiotécnicas para a gente identificar em relação ao local, à topografia da lesão, né? Eu faço o teste em relação à fala do paciente. Então, essa fala vai estar apresentando alguns problemas, a gente vai ver isso na semiologia, no terceiro ano, e, consequentemente, pode ser que a lesão tenha sido no hemisfério dominante. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o lobo parietal. Lobo parietal, eu tenho aqui um giro pós-central, que é o giro sensitivo primário, que a gente já falou. É um giro que é delimitado anteriormente pelo sulco central, certo? E posteriormente, no lobo parietal, eu vou encontrar aqui outros lóbulos. Um lóbulo parietal superior e um lóbulo parietal inferior, certo? Eu vou ter uma parte aqui do giro angular e do giro supramarginal. O giro supramarginal seria a continuação aqui, né, do sulco lateral, e aqui o giro angular seria aqui a continuação desses dois giros, do giro temporal superior e do giro temporal médio, formando aqui a união, a convergência desse giro superiormente, um chamado giro angular, formando um ângulo grande em relação a esses dois giros aqui, certo? Mais importante em relação ao lobo parietal seria este giro aqui, ou seja, o giro pós-central, que é o giro sensitivo primário. Observando, né, que existe uma linha imaginária, né, formando aqui por um sulco lateral em relação à convexidade cerebral, e existe um sulco, né, no seu interior, né, chamado sulco parieto-occipital, delimitando aqui o lobo occipital posteriormente com o lobo parietal localizado aqui anteriormente. Então, eu só consigo ver essa divisão em relação ao lobo parietal e lobo occipital, observando aqui uma imagem de um corte sagital, onde eu observo aqui o sulco parieto-occipital. Da mesma forma que o giro pré-central é um giro motor primário, o giro pós-central é um giro sensitivo primário. Então, eu tenho também uma representação esquemática de toda a superfície corporal, né, aqui no giro pós-central. Observem que se assemelha também à relação do giro pré-central. Qual que é a diferença? A sensibilidade geral do meu corpo que vai chegar nesse giro aqui pós-central, ao invés do controle da motricidade, certo? Então, o giro pós-central seria o giro sensitivo, formando aqui um esquema de um homúnculo, certo? Que é um homúnculo, segundo Penfield, né? Que é um homúnculo sensitivo, que é a área somestésica, localizada aqui no giro pós-central. Então, eu tenho um giro pós-central que vai desde a parte inferior, vai subir, vai atravessar aqui a convexidade do hemisfério e vai se projetar aqui em direção à parte mais profunda. Nesse giro pós-central eu vou ter a área, né, da sensibilidade do membro inferior, eu vou ter a área da sensibilidade da mão, vou ter a área da sensibilidade da face e, consequentemente, todos os dermátomos do nosso corpo humano vão ter relações em relação a esse giro pós-central. Por que a área da face tem uma representação cortical maior em comparação com a área do pé, por exemplo? Porque a área da face eu tenho diversos nervos que vão sair dessa região e vão formar ali vias aferentes que vão chegar até o giro pós-central. Em relação ao pé, não tem uma área sensitiva tão importante, certo? Quanto eu tenho na face e na mão. Então, a área cortical em relação à percepção da sensibilidade geral da face e da mão é uma área maior. E quais são as sensibilidades gerais? Tem diversas sensibilidades. Eu tenho sensibilidade térmica, né? Sensibilidade à temperatura, calor e frio. Eu tenho a sensibilidade vibratória, eu tenho a propriocepção consciente, eu tenho tato, certo? Então, essas sensibilidades principais aqui, temperatura, dor, sensibilidade álgica, né? Pressão, tato, propriocepção consciente e também a sensibilidade vibratória. Essas sensibilidades vão chegar nesse giro aqui, chamado giro
pós-central, que é o giro sensitivo primário. Quais são as áreas de Brodmann? Área 3, 1 e 2 são áreas localizadas aqui no giro pós-central, ok? Bom, então falamos de lobo frontal, falamos de lobo parietal, falamos de lobo temporal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lobo occipital, certo? O lobo occipital fica localizado aqui superiormente à antena do cerebelo, lobo importante em relação aos hemisférios cerebrais, onde eu vou ter um sulco chamado sulco parieto-occipital, delimitando aqui posteriormente o lobo occipital e anteriormente o lobo parietal, e vou ter um outro sulco, este aqui também importante, chamado sulco calcarino. Esse sulco aqui é importantíssimo. Por que o sulco calcarino é importante? Porque perifericamente ao sulco calcarino eu vou ter o processamento da visão, processamento central da visão. Então o estímulo luminoso, ele vai ganhar o meu globo ocular, ele vai chegar até a retina. Na retina eu vou ter a mudança em relação a esse estímulo, vai deixar de ser um estímulo luminoso, vai passar a ser um estímulo elétrico, vou ter a transformação do estímulo gerado pela luz em um estímulo elétrico, você vai ter a saída dos nervos ópticos, vão ganhar ali a parte mais profunda da órbita, vão atravessar o forame óptico, por exemplo, o canal óptico, vão chegar aqui esses impulsos elétricos numa região que a gente vai descrever numa aula sobre pares cranianos e de via óptica também. Depois você vai ter a radiação óptica que vai chegar lá atrás no lobo occipital, né? Isso é importante. Então, lobo occipital, eu tenho o processamento visual, certo? Então, paciente que tem alteração de visão, esse paciente pode ter um acidente vascular cerebral na artéria cerebral posterior, que vai ser uma artéria responsável pela irrigação aqui do lobo occipital, um lobo importante em relação ao conjunto de lobos cerebrais formando ali o telencéfalo, né? E em uma aula a gente vai descrever também as lesões da via óptica. Ainda esse semestre a gente vai ter uma aula de via óptica, certo? Onde a gente vai descrever completamente o trajeto desse estímulo, certo? Até chegar aqui no lobo occipital. Isso é importante também do ponto de vista da oftalmologia. Então o lobo occipital vai ser responsável principalmente pelo processamento central da visão, certo? Um outro lobo localizado profundamente, como eu falei no início da aula, seria o lobo da ínsula, né? Para acessar o lobo da ínsula, eu tenho que levantar parcialmente o lobo frontal e também rebater o lobo temporal. Eu vou observar aqui no interior um outro lobo que é chamado de lobo da ínsula, né? Esse lobo da ínsula, ele é dividido em sulcos, né, anteriores e um sulco posterior, né, formando aqui os giros curtos da ínsula anteriormente e 2 giros longos da ínsula posteriormente. Existe um sulco também circular da ínsula, certo? Então eu tenho uma ínsula formada aqui por uma parte anterior da ínsula, e a parte posterior da ínsula. Parte anterior formada aqui pelos giros curtos da ínsula e a parte posterior formada aqui por geralmente 2 giros longos da ínsula, né? Parte anterior da ínsula. Qual vai ser a função da parte anterior da ínsula? Vai ter uma função de reconhecimento da própria fisionomia. Então, o paciente que tem uma negligência facial da própria face, o paciente não é capaz mais de identificar o seu reconhecimento facial. Se for um detalhe único do exame neurológico, podem pesquisar que o problema está aqui, ó, está na parte anterior da ínsula. Ou esse cara tem um tumor de giros curtos da ínsula, ou ele pode ter tido um acidente vascular cerebral que comprometeu, que matou os neurônios localizados no córtex do giro, desses giros curtos da ínsula, né? Paciente que tem uma labilidade emocional também importante, certo? Paciente que não tem a condição de empatia, não consegue se colocar no lugar dos outros, né? Paciente muito frio, também tem a ver com a função cerebral localizada nos giros curtos da ínsula, localizado aqui na parte anterior da ínsula. E a sensação de nojo, certo? Geralmente o paciente que tem alteração na parte anterior da ínsula perdem essa sensação de nojo. O paciente não tem mais a sensação de nojo. Então, paciente que tem dificuldade de reconhecer a própria fisionomia, isso aqui vai chamar muito atenção, né? Em relação ao exame físico neurológico.
Essa parte de emoção e a parte de empatia, mas fala a favor aqui do exame psiquiátrico, né? E a sensação de nojo também é muito característica, tem pacientes que tem indivíduos que têm uma percepção e uma abordagem do nojo de forma diferente do outro. Isso é uma coisa muito particular. Mas o que chama atenção é que essas funções cerebrais são realizadas aqui pela parte anterior da ínsula. E a parte posterior da ínsula, responsável principalmente pela área gustativa, né? Ou seja, o processamento central da minha percepção do paladar. Então, o paladar ele é percebido na língua principalmente. Tem outras estruturas posteriormente em relação a uma cartilagem da laringe, a epiglose também vai ter algumas papilas gustativas que vai perceber isso. Eu tenho diversos nervos cranianos que saem da língua, ou seja, são nervos sensitivos, vão fazer conexão aqui com o tronco encefálico, e desse tronco encefálico vai jogar ali o estímulo até a área cortical do processamento do paladar, que fica localizado aqui no giro longo da ínsula, na parte mais posterior da ínsula, que vai fazer uma conexão também com a via olfatória do primeiro par craniano. Então aqui, localizado na lâmina crivosa do osso etimoide, eu passo aqui o primeiro par craniano, nervo olfatório, e esse nervo olfatório vai emitir, certo, raízes, formando aqui fibras nervosas que vão chegar até, né, a área cortical associada ao olfato. E essa área cortical associada ao olfato também vai receber fibras que vão sair aqui da língua, vão formar aqui a via gustativa, vão chegar aqui nesta região do paladar, da gustação. O primeiro par craniano vai emitir ramos que vão chegar aí nessa região, e o segundo par craniano, nervo óptico, vai passar por aqui, não vai para a região, vai lá para o lobo occipital, por exemplo, vai levar o estímulo luminoso lá para o lobo occipital. Porém, o sétimo, o nono e o décimo, ou seja, o nervo facial, o glossofaríngeo e o nervo vago, vão perceber, né, esse paladar em diversas regiões da língua. A gente vai ter uma aula só sobre isso também. Vai levar esse estímulo até o tronco encefálico, e do tronco encefálico você vai ter uma conexão, né, sináptica com outro neurônio, e esse neurônio vai levar a conexão passando pelo tálamo, chegando aqui até a área cortical específica da percepção do paladar, certo? Tem algumas particularidades em relação a essa via, a gente vai descrever isso de forma mais detalhada em relação a essas vias da sensibilidade especial, certo? Essa sensibilidade especial do paladar e do olfato tem relação aqui com a parte mais posterior da ínsula, né? Que eu estou vendo aqui o sétimo par, o nono par e o décimo par. Nervo facial, nervo glossofaríngeo e nervo vago, né? Sistema límbico, né? Alguns livros falam que existe um outro lobo, chamado lobo límbico. E diversos livros de neurologia e neuroanatomia falam de uma outra coisa chamada sistema límbico, uma coisa muito mais extensa em relação a uma estrutura lobular, né? Porém, esse sistema límbico vai ser responsável principalmente pelas emoções e pela memória. Então, são duas funções bastante relevantes, bastante importantes em relação ao telencéfalo. Uma função da emoção e a função da memória. Emoção é um campo da neurologia e da neuroanatomia muito amplo, né? Eu tenho, basicamente, as funções da razão e as funções da emoção. E a inteligência, onde é que está nisso aí? Pô, existem inteligências racionais e existem inteligências emocionais, né? A gente pode até discutir isso num outro capítulo, num outro dia, mas em relação ao sistema límbico, eu tenho ali a emoção e também o processamento da memória. Então, quando eu tenho ali uma memória íntegra, eu vejo que realmente esse sistema límbico, formado aqui principalmente pelo lobo límbico, ele está íntegro, né? Onde é que fica o lobo límbico? Fica no interior do telencéfalo, né? A gente lembra daquela imagem que eu passei anteriormente. Se eu pegar uma vista medial em relação ao hemisfério cerebral, eu vou encontrar ali no seu interior, não tem conexão com nenhum osso, né? Já que está no seu interior, na parte mais profunda, eu vou encontrar aqui o lobo límbico, né? Formado principalmente, né, pelo giro, chamado giro do símbolo,
ou giro cingulado, certo? Eu vou ter outras formações telencefálicas nesta região, formando aqui o sistema límbico, né? Vou ter o giro para-hipocampal, localizado próximo ao hipocampo, vou ter o próprio hipocampo, certo? E vou ter um outro circuito chamado circuito de Papez, que foi descoberto aqui no ano de 1937 por um anatomista. Então, se eu observo aqui por transparência o interior do telencéfalo, eu vou ver aqui o sistema límbico, formado principalmente, né, por esse giro, chamado giro do cíngulo, que fica localizado aqui superiormente, uma estrutura que nós já descrevemos, que seria o corpo caloso, né? Na parte mais inferior desse sistema límbico, eu vou encontrar aqui o hipocampo, juntamente aqui com, na parte mais anterior do hipocampo, eu vou encontrar o núcleo amidaloide, né, também fazendo parte aqui do sistema límbico, certo? Tem a ver com as emoções. Vai ter relação também com o diencéfalo, principalmente com o hipotálamo na sua parte anterior. Vai ter relação aqui com o fórnix, né, uma estrutura também cortical e telencefálica que vai se projetar em direção mais inferior em relação aos dois hemisférios cerebrais. Então, esse sistema aqui, sistema de emoção e de memória, né? Aqui a gente está vendo o hipocampo e o fórnix. Observe aqui o hipocampo inferiormente, formando aqui subdivisões do sistema límbico, né? E o fórnix superiormente, né? O fórnix eu tenho a parte anterior, formando pelas duas colunas, certo? Eu tenho uma parte posterior, sobretudo mais superior, formada aqui pelo corpo do fórnix, né? E esse corpo do fórnix vai se unir com a estrutura equivalente do lado oposto, formando aqui a comissura do fórnix. Tem a comissura posterior do fórnix, tem também a comissura anterior do fórnix, né? E o fórnix vai se continuar aqui inferiormente, formando aqui, né, o hipocampo. Hipocampo, uma região importantíssima em relação ao processamento das memórias. Por exemplo, paciente com doença de Alzheimer, né? Paciente com Alzheimer, geralmente ele tem uma atrofia na região cortical do hipocampo. Eu faço uma ressonância magnética e geralmente vem isso lá. Eu vejo o hipocampo na ressonância e vejo, pô, o hipocampo desse cara está completamente, né, atrofiado em relação à sua superfície cortical. Então, consequentemente, esse paciente pode ter uma explicação do porquê que ele tem essa doença de Alzheimer, relacionado aqui pela atrofia da região cortical do hipocampo. A gente descobriu isso aí há pouquíssimo tempo. Antigamente, o diagnóstico era puramente clínico em relação aos sinais e sintomas. Não tem muito o que fazer, tem como eu controlar para evitar que piore em relação à cognição cerebral, mas eu vejo que tem uma atrofia importante na região do córtex localizado aqui do hipocampo, certo? Aqui a gente vai encontrar mais anteriormente um corpo chamado corpo amidaloide, que também faz parte, daqui a pouco a gente vai falar deles, realmente são estruturas que fazem parte dos núcleos da base, né? Já que são aglomerados circunscritos de neurônios localizados no interior do sistema nervoso central. Bom, então falei dos lobos cerebrais. Quais são os lobos cerebrais? Eu tenho o lobo frontal, tenho o lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, são os mais importantes que eu consigo ver em relação à convexidade, né? Eu tenho, por exemplo, localizado profundamente, eu tenho o lobo da ínsula, mas para ver o lobo da ínsula eu tenho que levantar parcialmente o lobo frontal e também tenho que levantar o lobo temporal. Na parte mais profunda eu tenho o lobo da ínsula. O lobo da ínsula, ou melhor, o lobo límbico responsável pela percepção e pelo processamento das emoções, principalmente, né? E agora, uma outra parte da aula, nós vamos falar um pouco sobre os núcleos da base. Núcleos da base também são estruturas do telencéfalo, são estruturas bastante complexas do telencéfalo, né? Por que tem esse nome? Núcleos da base. Então, definição de núcleo. Núcleo seria um aglomerado de corpos celulares dentro do sistema nervoso central. Então, aglomerado de corpos celulares, geralmente de formas circulares, né? Eu tenho ali a definição de núcleo, né? E por que núcleos da base? Porque ficam localizados na base do telencéfalo. É um nome, núcleos da base. E alguns livros trazem uma nomenclatura que é de gânglios da base, certo? Na verdade, a nomenclatura está incorreta, né?
Alguns livros falam de gânglios da base como sinônimos de núcleos da base. Por que gânglio está incorreto? Porque gânglio, a definição de gânglio seria um aglomerado de corpos celulares fora do sistema nervoso central. Por exemplo, eu tenho gânglios localizados adjacentes à medula espinal, gânglio sensitivo. Tecnicamente, esse gânglio fica localizado fora do sistema nervoso central, né? Eu tenho também, no interior da calota craniana, diversos gânglios, gânglio trigeminal, certo? Tecnicamente, esse gânglio está fora do sistema nervoso central, então faz parte ali do sistema nervoso periférico. Então, núcleos da base, sim, a nomenclatura está correta, né? Aglomerados de corpos celulares circunscritos, né, em forma de núcleos localizados na base do telencéfalo. É o nome, núcleos da base. Quais são os núcleos da base, né? Eu tenho o núcleo caudado, eu tenho o núcleo putamen, eu tenho o globo pálido, que é dividido em duas partes, globo pálido lateral e medial, a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu tenho o claustrum. Esses aqui são os mais importantes. Então, caudado, putamen, globo pálido e claustrum são mais importantes. Eu tenho ainda o corpo amigdalóide, já vi algumas imagens dele, né? Eu tenho outro núcleo chamado núcleo accumbens, e eu tenho um núcleo chamado núcleo basal de Meinert, certo? Esses aqui têm uma importância mais secundária, certo? E eu tenho a formação de um núcleo estriado. Qual é a composição do núcleo estriado? É a junção do caudado mais o putamen, certo? Então, caudado e putamen também recebem a nomenclatura específica de núcleo estriado. E núcleo lentiforme, eu tenho a junção do putamen com o globo pálido. Então, a junção do caudado e putamen, núcleo estriado, e a junção do putamen com o globo pálido pode ser também denominada de núcleo lentiforme. Poxa, Geraldo, qual que seria então as funções desses núcleos da base, certo? Então tem corpos celulares localizados nessas regiões nucleares, na base do crânio, certo? Na base do telencéfalo, onde eu tenho diversos neurônios que vão emitir diversos sinais, né? E esses sinais vão chegar e vão formar outras vias neurais que muitas vezes são chamadas de vias extrapiramidais, né? A gente vai ter uma aula no segundo semestre em relação à via piramidal e via extrapiramidal. São as vias eferentes, são as maiores vias eferentes do corpo. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Vou falar 4 horas de vias. Porém, essas vias extrapiramidais muitas vezes têm uma relevância, né? Uma analogia importante em relação a esses núcleos da base. Então, algumas vias extrapiramidais têm uma origem em relação a conexões com esses núcleos da base, certo? Então, esses núcleos da base, importante principalmente na função da coordenação dos movimentos, certo? A via piramidal é responsável pelos movimentos, mas os movimentos intencionais, coordenados, e a via extrapiramidal pela manutenção desses movimentos. Por exemplo, para andar de bicicleta, eu começo a andar de bicicleta utilizando a minha via piramidal, porém aquele movimento fica automático. Ficando automático, eu já assumo pela via extrapiramidal aquele movimento repetitivo, por exemplo. Quando eu estou aprendendo a andar de carro, né, dirigir, eu começo a exercer principalmente a minha via piramidal, que eu tenho que pensar em tudo que eu tenho que fazer. Poxa, a marcha, eu tenho que... Né? Depois que aquilo fica automático, eu assumo com a via extrapiramidal. Então, a via extrapiramidal principalmente responsável pelos movimentos involuntários, certo? Que não são tão conscientes ainda. Mas isso é uma discussão muito grande, a gente vai deixar essa discussão em relação à nossa aula de vias eferentes. Então, núcleos da base, caudado, putamen, globo pálido e claustro são os principais, né? Corpo amigdalóide, núcleo accumbens e núcleo basal de Meinert são núcleos mais secundários. Também são importantes do ponto de vista dos núcleos da base, são componentes deles, né? Porém, os mais importantes estão aqui. Definição de núcleo estriado, é a junção do caudado e putamen, e definição de núcleo lentiforme, é núcleo putamen e também o globo pálido, certo? Então, começando a falar de núcleo caudado. Por que o núcleo caudado tem esse nome? O núcleo caudado vai ter uma relação, né, muito próxima
ao ventrículo lateral. São as duas cavidades ventriculares no interior do telencéfalo. Então, o núcleo caudado, ele fica localizado aqui inferiormente, né, na topografia do ventrículo lateral. Ok? Então, se eu conseguir identificar o ventrículo lateral no telencéfalo, eu vou observar sempre na sua parte mais inferior, na sua topografia inferior, eu vou encontrar ali a localização do núcleo caudado. Então, ele vai ter relação aqui com o corno frontal do ventrículo lateral, ele vai ter relação aqui com o corno posterior ou corno occipital do ventrículo lateral e vai ter relação também com o corno temporal ou corno inferolateral do ventrículo lateral. Então, vai acompanhar aqui o ventrículo lateral em toda a sua extensão. Esse é o núcleo caudado. Tecnicamente, né, eu tenho dois ventrículos laterais, o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo. Então, também eu vou ter dois núcleos caudados. Observando o núcleo caudado, né, eu vou identificar que ele possui uma cabeça voltada anteriormente, um tronco, né, passando inferiormente ao corpo do ventrículo lateral e uma cauda em direção posterior e inferior, em contato aqui com a parte mais posterior do ventrículo lateral, ou seja, o corno occipital em contato com a parte mais inferior do ventrículo lateral, ou seja, o seu corno temporal. Então, núcleo caudado tem uma cabeça, né? Eu tenho um tronco do núcleo caudado e eu tenho uma cauda do núcleo caudado, né? Então, núcleo caudado é importante, núcleo da base. Observem um outro núcleo, né, que tem relação com o núcleo caudado, que eu chamo de núcleo putamen. Esse núcleo aqui em forma, né, parcialmente circular, que vai ter uma certa conexão com o núcleo caudado. Esta conexão eu chamo de núcleo estriado. Então, o núcleo estriado seria com a formação, né, do conjunto entre o núcleo caudado superiormente e o núcleo putamen inferiormente, né? Observando aqui uma imagem de transparência, eu vejo que esses dois núcleos importantes da base, né, do telencéfalo, estão localizados aqui no interior, né, dessa substância do parênquima cerebral. Substância cinzenta, formada aqui pelos núcleos da base, né? Então, a substância cinzenta localizada aqui no telencéfalo fica topograficamente localizada no córtex cerebral, como a gente já viu algumas imagens, e fica também localizada aqui nos núcleos chamados núcleos da base, né? Aqui nessa imagem formando aqui uma visão do núcleo caudado superiormente e o putamen na sua parte mais inferior, né? Esse putamen com o núcleo caudado também é chamado de núcleo estriado, certo? Núcleo lentiforme, né? Eu tenho o putamen e eu tenho o globo pálido, certo? Então, nesta vista, eu tenho um corte coronal. Então, eu fiz um corte frontal ou corte coronal, né? Ao nível aproximadamente dos nervos ópticos, né? Eu tenho aqui o corpo caloso, superiormente, a comunicação entre os dois hemisférios, né? Eu vejo aqui os ventrículos laterais, adjacentes aos ventrículos laterais, né? Localizado aqui na sua base do ventrículo lateral, eu vou encontrar os dois núcleos caudados, né? É um corte coronal do que a gente tinha visto na imagem anterior. E eu vou encontrar, por exemplo, na parte mais inferior à base do telencéfalo, né, em comparação com o núcleo caudado, eu vou encontrar aqui esse conjunto, né, entre o putamen e o globo pálido, né? Então, o putamen e o globo pálido também, esses dois núcleos no seu conjunto, são chamados de núcleo lentiforme, certo? Então, aqui eu vou encontrar o putamen e aqui eu vou encontrar o globo pálido, certo? Esses dois núcleos da base, localizados aqui na base do telencéfalo, formam aqui um conjunto de um outro núcleo chamado de núcleo lentiforme. Então, já falei aqui do caudado, já falei aqui do putamen e também do globo pálido, né? Passando aqui um outro núcleo da base que eu chamo de claustro, certo? Esse núcleo é muito difícil de a gente identificar. É uma pequena faixa de substância cinzenta, né? Localizada topograficamente, né? Profundamente ao lobo da ínsula. Então, lateralmente eu vou encontrar aqui o lobo da ínsula, certo?
e eu vou encontrar o córtex da ínsula, depois eu vou encontrar uma faixa de substância branca e, posteriormente, eu vou encontrar aqui, mais profundamente ainda, uma faixinha de substância cinzenta que eu chamo de claustro, né? Então, observe aqui, bem peculiar, bem frágil em relação à localização. A gente vai encontrar aqui um outro núcleo da base importante, que seria o claustro, né? Observe anteriormente, né? Eu tenho aqui o ventrículo lateral, corno anterior, aqui o ventrículo lateral, corno posterior. Observe aqui o plexo coroide no seu interior, o ventrículo lateral, formando aqui o líquor, né? Eu tenho aqui, adjacente ao terceiro ventrículo, eu tenho o tálamo, estrutura do diencéfalo, e aqui eu tenho diversos núcleos da base. Aqui eu falei já do núcleo caudado. Como é um corte que me permite avaliar o núcleo caudado em suas duas extensões, eu tenho aqui anteriormente, em contato com o corno anterior, eu tenho a cabeça do núcleo caudado. E posteriormente eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a cauda do núcleo caudado, certo? Então, observando aqui no corno posterior do ventrículo lateral, topografia com a cauda do núcleo caudado, e anteriormente, na topografia do corno anterior do ventrículo lateral, eu vou encontrar aqui a cabeça do núcleo caudado. Eu vou encontrar lateralmente, né, o putamen e o globo pálido, a gente já falou no slide anterior, e também nessa imagem eu vou encontrar aqui o claustro dos dois lados, certo? Tem dois telencéfalos, dois hemisférios cerebrais, então esses núcleos da base dos dois lados. Uma outra vista, agora uma vista coronal, identificando isso, né? Eu vou identificar aqui, né? Lateralmente ao ventrículo lateral, eu vou encontrar aqui o núcleo caudado, certo? Depois, mais lateralmente e inferiormente ao núcleo caudado, eu vou encontrar aqui o putamen, esse aqui é o núcleo estriado, conjunto, né? E, observando lateralmente ainda, o putamen, né? Vou encontrar aqui na parte mais lateral, sobretudo inferior, eu vou encontrar aqui duas faixas de tecido cinzento de corpos celulares, formando aqui o claustro dos dois lados. Tanto o claustro do lado direito, quanto o claustro do lado esquerdo. Então, esse aqui é um corte coronal, um corte frontal. Observando aqui os dois ventrículos laterais, o corpo caloso, que vão unir os dois hemisférios. Eu vou encontrar inferiormente aos ventrículos laterais o núcleo caudado e mais lateralmente ainda vou encontrar aqui o putamen, né? Se eu observar, né, outro núcleo da base, chamado corpo amidalóide, eu vou identificar que é um núcleo bastante localizado inferiormente no telencéfalo. Tem uma região do cérebro que eu chamo de amígdala cerebral, certo? Formada principalmente, né, por uma parte do lobo temporal, certo? Onde eu vou encontrar aqui no seu interior um núcleo da base chamado de corpo amigdaloide. Também é um dos núcleos da base, porém, convenhamos, não tem tanta significado, não tem tanta importância esse núcleo aqui em relação àqueles outros que eu já falei, né? Aqui, superiormente, eu vou encontrar o putamen, certo? E na parte medial do putamen, eu vou ter aqui a vista do globo pálido, né? O globo pálido formado por uma parte lateral e uma parte medial, certo? Aqui em cima a gente já viu que o núcleo caudado fica adjacente, lateralmente e inferiormente ao ventrículo lateral, certo? Aqui, no caso do corno anterior do ventrículo lateral, eu vou ter aqui a cabeça do núcleo caudado, certo? Observem também que é uma imagem interessante. Eu tenho aqui um corte coronal, onde eu vou encontrar aqui, nesta topografia, o lobo da ínsula, certo? Observe então que a coisa começa a fazer sentido, né? Eu tenho aqui um sulco lateral, uma vista coronal de um sulco lateral, que vai aqui desembocar no lobo da ínsula. Então, para acessar o lobo da ínsula, eu tenho que afastar aqui tanto o lobo superior, que seria o lobo frontal, quanto o lobo inferior, que seria o lobo temporal. Aqui temos os giros temporais, então, giro temporal superior, médio e inferior. E aqui eu tenho o lobo da ínsula, formando aqui o giro longo e os giros curtos da ínsula, né? Consequentemente, no lobo da ínsula, eu vou ter uma região cortical, que seria o córtex da ínsula, né? Substância cinzenta. Se eu observar mais centralmente, né, eu vou começar a identificar uma substância branca, que eu chamo de cápsula extrema, né? E após a cápsula extrema, eu vou encontrar aqui o claustro, né? Que é o núcleo da base
mais lateral em comparação, em contato com o lobo da ínsula, né? Depois eu vou encontrar aqui o putamen, que é um outro núcleo da base importante, e mais medialmente ainda eu vou encontrar aqui o globo pálido, que tem duas subdivisões, o lateral e o medial. Ok? Bom, corpo amidalóide, a gente já falou em relação ao sistema límbico. Eu tenho duas estruturas circulares em forma uma forma circular, localizado aqui anteriormente ao hipocampo, né, que eu chamo de corpo amidalóide. E esses dois corpos amidalóides também são chamados aqui de núcleos da base. A gente já viu aqui nessa imagem esta topografia aqui do corpo amidalóide. Então esta aqui é uma vista coronal e aqui é uma vista, né, de um esquema da localização desses corpos amidalóides, localizados aqui anteriormente ao hipocampo. Um outro núcleo importante, né, que às vezes é descrito em livro, núcleo accumbens. O núcleo accumbens fica localizado aqui bem profundamente ao telencéfalo, geralmente em relação à cabeça do núcleo caudado, sobretudo anteriormente à cabeça e inferiormente essa cabeça do núcleo caudado, certo? Também tem uma importância razoável, não é tão importante quanto os outros, mas nos livros a gente tem a descrição desse núcleo, vale a pena descrever aqui. E o outro núcleo, finalmente, o núcleo basal de Meinert, né? Esse núcleo basal de Meinert fica localizado aqui inferiormente à comissura anterior, que vai ser uma das regiões que vai unir os dois hemisférios cerebrais, não tão importante quanto o corpo caloso, superiormente, né? E esse núcleo basal de Meinert vai ficar localizado nesta localização aqui, ok? Então aqui tem uma topografia dos núcleos da base, observando aqui o telencéfalo, né? Em diversos núcleos da base. Lateralmente ao ventrículo lateral eu tenho aqui o núcleo caudado e eu tenho aqui o núcleo lentiforme formado aqui pelo putamen com o globo pálido, né? Observem que a cápsula interna, que é um conjunto de fibras que vai atravessar essa região entre diversos núcleos da base e o tálamo, atravessa aqui topograficamente essa região. Em alguns livros falam também que o núcleo caudado, né, juntamente com a cápsula interna e o núcleo lentiforme, formam um grande conjunto de estruturas que chamam de corpo estriado, né? Nessa imagem aqui a gente consegue ver uma pequena placa, né, de substância cinzenta formando aqui o claustro na parte mais lateral. Uma outra vista dos núcleos da base, também o corte coronal, a gente vai encontrar aqui o putamen, e na parte mais central do putamen, mais medial, eu vou encontrar o globo pálido, duas partes, né? O globo pálido, a parte interna, ou a parte medial, e o globo pálido, a parte externa, parte lateral. Ok? Então, falei sobre núcleos da base. Não há necessidade de ficar memorizando, decorando esses núcleos de forma exaustiva. A gente tem que saber que eles existem. Em outro momento, a gente vai aprofundar em relação ao sistema extrapiramidal e vão descrever as vias de conexão entre esses núcleos, formando ali as vias extrapiramidais, né? E eu tenho, finalmente terminando a aula, substância branca do telencéfalo, fibras que vão formar as comissuras, né? E a união entre os dois hemisférios cerebrais se dá basicamente por uma região que eu chamo de corpo caloso. Então esse corpo caloso, certo? Vai ser a região principal de conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Esse corpo caloso, ele tem uma subdivisão. Eu tenho o rosto dele, rosto do corpo caloso, eu tenho o joelho do corpo caloso, eu tenho o tronco do corpo caloso e eu tenho o esplênio do corpo caloso. São subdivisões do corpo caloso e o corpo caloso vai ser o conjunto de estruturas que vão atravessar a linha mediana, ganhando o hemisfério cerebral do lado contralateral. Importante, né? Repercussão clínica disso. Tem algumas pessoas que nascem sem um corpo caloso, uma agenesia de corpo caloso, que podem apresentar algumas manifestações clínicas, mas vida que segue, não tem problemas tão graves assim. Quando a pessoa tem uma condição clínica que nós chamamos de epilepsia, o que pode acontecer? Eu tenho a formação de um potencial de membrana anormal e a propagação de um potencial de ação que vai chegar a diversas regiões
do parênquima cerebral, causando despolarização dos seus neurônios e, consequentemente, apresentando os sinais e sintomas das crises convulsivas. Se esse estímulo chegar em uma região motora, eu vou ter a repercussão de convulsão, que a gente chama de uma convulsão tônico-clônica, uma contração anormal da musculatura estriado-esquelética, né? O que chama atenção em relação a uma crise convulsiva é essa convulsão tônico-clônica. Tem pessoas que, por exemplo, têm convulsão tônico-clônica de um lado só. Você tem uma manifestação epilética e realmente somente de um lado do corpo que tem essa manifestação motora. Porém, outras pessoas, a maioria delas, né, começam a ter, né, essa repercussão motora e realmente acontece que esse estímulo chega do outro lado do parênquima cerebral por intermédio do corpo caloso e também leva aqui a uma despolarização da musculatura estriada, desses neurônios que vão levar a musculatura estriada esquelética a se contrair. Então, como é que o estímulo elétrico chega do outro lado do hemisfério cerebral, né? Por intermédio do corpo caloso. Então, muitas vezes eu tenho, por exemplo, um foco epileptogênico, localizado numa região específica do giro pré-central, localizado à direita, né? O giro pré-central é um giro motor. Então, se eu tenho um foco epilético localizado nessa região, se ele ficar ativo, eu vou desencadear a contração tônico-clônico da musculatura estriado-esquelética do lado oposto. Ou seja, se for um foco lá direito, eu vou ter uma contração tônico-clônica do lado esquerdo. Dependendo da integridade e da propagação desse estímulo, né, eu posso observar que esse estímulo pode chegar no lado oposto, né, do parênquima cerebral. E se esse estímulo chegar no lado oposto e também na área motora, eu vou levar a uma manifestação tônico-clônica do lado oposto em relação. Eu vou ter uma condição de uma convulsão generalizada em relação à musculatura estriado-esquelética. Hoje em dia a gente tem diversas medicações que controlam isso, né? Então, paciente epilético, geralmente ele tem que tomar medicação, não pode ficar sem tomar, senão ele começa a ter crise. E realmente a gente tem um arsenal terapêutico bastante significativo em relação ao controle da epilepsia. Porém, tem alguns pacientes que não respondem à medicação. Então, eu tenho 8 classes de anticonvulsivantes, né? Faço a primeira classe, aumento a dose máxima. Não respondeu? Faço a segunda classe. Associo com a primeira, aumento a dose máxima. Não respondeu? Associo a terceira medicação. Vou aumentando a dose máxima. Não respondeu? Quarta medicação, quinta medicação, sexta medicação. Às vezes a gente chega no arsenal terapêutico e esgota ele, não tem mais o que fazer. O cara continua tendo crise convulsiva, mesmo usando a medicação excelente, com dose máxima, diversas classes, né? Essa pessoa tem uma crise convulsiva, tem uma epilepsia, que é resistente à medicação. E muitas vezes a gente tem que mapear o cérebro, identificando por um eletroencefalograma qual que é a área que está gerando esse impulso anormal, uma área epileptogênica, e programa uma cirurgia, né, de ablação ou de retirada dessa região cerebral comprometida, né? Ah, mas você vai tirar uma parte do parênquima cerebral? Bom, tirar uma parte do parênquima, mas não vai ficar com sequela? Vai ficar com sequela. Mas é preferível ficar com uma sequela discreta. Obviamente eu vou programar a via para retirar somente a parte que está causando dano, né? E evitar a manipulação cerebral extensiva, causando o mínimo de sequela possível. Mas convenhamos, se um paciente tem 40 crises convulsivas por dia, pode ser um tratamento bastante razoável para ele, né? O paciente com 40 crises convulsivas tem uma vida muito ruim, certo? Não consegue fazer nada, muitas vezes fica restrito ao leito, né? E em alguns casos a gente tem que mapear a região cerebral, identificando qual que é a região onde está tendo o foco, né, epileptogênico, e fazemos uma cirurgia para retirar parcialmente aquele parênquima cerebral, circundando ali uma lesão epileptogênica. Pode resolver o problema, né? Muitas vezes não resolve completamente, mas o paciente que tinha 40 crises por dia, ele vai passar a ter 3, certo? E muitas vezes melhora bastante a qualidade de vida desse indivíduo. Antigamente, era muito comum, certo? Uma cirurgia que a gente fazia cortando o corpo caloso, né?
uma calosotomia. Então a gente cortava a conexão entre os dois hemisférios cerebrais, já que a gente não tinha tanto arsenal terapêutico para fazer, não tinha como identificar de forma muito correta qual que era a origem do foco, qual que é a região do cérebro que estava originando o foco errado em relação ao foco epileptogênico, e muitas vezes a gente cortava o corpo caloso. Por quê? O estímulo de um lado não chegava do outro lado, certo? Então o paciente, ele continuava tendo crise, mas ele continuava tendo crise somente de um lado, certo? Então ele não tinha uma crise generalizada, pegando dos dois lados. A vida vai continuar muito ruim, né? Pô, o cara ter crise de um lado só também não é bom. O bom é o cara não ter crise de jeito nenhum. Mas antigamente não tinha como a gente fazer isso. E a gente fazia uma cirurgia chamada calosotomia, cortava o corpo caloso, certo? E evitava essa conexão entre os dois hemisférios cerebrais, certo? É uma cirurgia que antigamente também era muito feita, uma lobotomia, tirava uma parte do lobo do paciente, o lobo frontal principalmente, né? Paciente que tinha anormalidade de comportamento. Hoje em dia isso aí está muito específico, certo? Não se faz mais isso, certo? Tem medicação que a gente pode tratar e realmente a gente tem que adequar esse paciente com um transtorno do comportamento dentro de uma sociedade que permita a sua interação, certo? Porém, antigamente era muito comum o paciente fazer uma lobotomia, paciente muito agressivo, né? Paciente que tinha problemas psiquiátricos, né? Ia para uma cirurgia e o neurocirurgião retirava o lobo frontal dele, certo? Muitas vezes esse paciente ele saía do lobo frontal em relação a uma vida vegetativa. Ele não ficava agressivo, mas também ele ficava, né, tendo uma vida vegetativa. Viu-se que não resolvia muita coisa, certo? E realmente aumentou bastante em relação ao arsenal terapêutico para tratar esses pacientes, né? Então, essa história é para a gente lembrar aqui dessa estrutura que vai comunicar os dois hemisférios cerebrais que nós chamamos de corpo caloso. Existem outras estruturas de associação interhemisférica, ou seja, comunicam os dois hemisférios cerebrais. A principal delas é o corpo caloso. Eu tenho a comissura anterior e posterior do fórnix, né? Nós já falamos aqui do fórnix. E também temos as abênulas localizadas aqui, certo? Posteriormente, que eu tenho uma região onde eu tenho a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, uma comissura abenular nesta região aqui, certo? Tem fluência bastante discreta. Convenhamos, a estrutura principal seria o corpo caloso, seria a comunicação principal entre os dois hemisférios. E temos um outro conjunto de fibras. Essas fibras, né, substância branca, né, do telencéfalo, fibras de associação intrahemisférica. Ou seja, eu tenho regiões do lobo frontal que vão se projetar lá posteriormente, lá para a região posterior do lobo parietal e do lobo occipital, formando as fibras longitudinais. Tenho fibras longitudinais superiores, fibras longitudinais inferiores, fibras arqueadas, certo? Eu tenho fibras que vão da região do lobo frontal, do mesmo hemisfério cerebral até a região temporal, certo? Tem diversas fibras que vão comunicar regiões do mesmo hemisfério cerebral. Qual que seria a função dessas fibras? Está descobrindo isso aí aos poucos. Por que o lobo frontal tem que ter comunicação com o lobo parietal, com o lobo temporal? Isso a gente está descobrindo aos poucos, né? E outras fibras de projeção, né? Onde eu tenho principalmente uma cápsula interna, a gente vai ter uma aula específica em relação às vias descendentes, porém a cápsula interna, importantíssima, ela vai atravessar essa região entre o tálamo, entre o diencéfalo e também entre diversos núcleos da base, certo? Então, a cápsula interna vai atravessar essa região aqui até chegar aqui na via eferente, na via descendente, chegando aqui no tronco encefálico e chegando aqui na medula espinhal. A cápsula interna, ela possui fibras sensitivas e motoras. O que chama a atenção dela são as fibras motoras, certo? Então, se eu tiver uma lesão nesta região, tecnicamente o paciente vai ter uma falência na contração muscular, né? Do lado contralateral, certo? Já que essas fibras vão cruzar aqui inferiormente uma região que nós chamamos de pirâmide bulbar. Aqui eu tenho estruturas da substância cinzenta, ou seja, tanto do córtex cerebral, certo? Aqui observando o córtex da ínsula e também dos núcleos da base, diversos núcleos da base, o claustro, o putamen, o globo pálido, né? Tem conexão entre o núcleo caudado e também, né, diversos outros núcleos da base.
E aqui eu tenho estruturas da substância branca, né? Eu tenho uma região da cápsula extrema, localizada aqui lateralmente ao claustro. Eu tenho uma cápsula externa, localizada lateralmente, né, ao globo pálido e o putamen, certo? E eu tenho aqui uma cápsula chamada cápsula interna. Esta aqui é importantíssima, que vai levar a conexão, principalmente da via motora, uma projeção dessa conexão inferiormente. Ok? Terminando a aula, né, lembrar aqui dos ventrículos laterais, estruturas no interior do telencéfalo, né, e essas duas cavidades, elas vão ser separadas, né, por um septo chamado septo pelúcido. Então, o septo pelúcido é a região, né, da parede medial dos dois ventrículos laterais. Tem a conexão, né, vou ter a separação entre o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral do lado esquerdo. Aqui é uma imagem de ressonância magnética mostrando aqui os dois hemisférios cerebrais, identificando aqui a foice do cérebro, né, na fissura interhemisférica, observando aqui o lobo frontal, o lobo temporal juntamente com o parietal, aqui posteriormente o lobo occipital, e aqui é um corte transversal ao nível dos dois ventrículos laterais. Ok? Gente, a aula é muito extensa, mas é um assunto super relevante, super importante. Não precisam ficar preocupados em decorar todos os sulcos e todos os giros. Importante, giro pré-central e giro pós-central. Sulco importante, sulco central e sulco lateral. A gente vai ter uma outra aula em relação a essas estruturas em um semestre subsequente, onde a gente vai descrever de forma mais particular a importância dessas estruturas anatômicas. Mas para isso a gente tem que ter uma certa base de fisiologia, né? Então eu tenho que dar uma aula mais de medicina do que de anatomia. Eu tenho que falar mais de medicina, obviamente, correlacionando as estruturas da fisiologia com a anatomia, para a coisa começar a ficar mais fácil de compreensão. Mas, inicialmente, essa aula de telencéfalo é importante para a gente conseguir ter essa compreensão futura. Tá ok? Grande abraço, até a próxima.